Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. E por favor, se você puder, dê um like aí no vídeo, se você gostar, porque isso ajuda a engajar o canal, ok? Eu acordei hoje de manhã com um texto na minha mente. Logo quando eu acordei, ele já veio à minha mente e eu comecei a meditar sobre ele com um pouco mais de profundidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção no texto, eu quero compartilhar com vocês. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Você já deve ter lido em algum canto, mesmo que você não seja um evangélico, cristão, enfim. Que diz o seguinte, que está em Isaías 40, verso 31, que diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Só que o que eu achei interessante do texto é que o texto usa a figura da águia, né? Então, sobem como águia. É óbvio que eu posso tomar como uma decisão, uma proporção no seguinte sentido, que a águia ela tem uma capacidade de subir muito alto e ver os seus problemas de uma forma muito pequena lá embaixo, mas ela tem uma capacidade de visão extraordinária, muito grande. Então, ela geralmente, quando ela desce para pegar a sua presa, ela é muito certeira no seu ataque e geralmente ela não volta com as suas garras vazias. Porém, a águia ela tem uma particularidade, né? Ela é um dos animais que mais vivem na Terra. Ela vive em torno de 70 anos. Só que acontece? Por que o texto diz subirão como águias, com asas como águias? Quando ela faz 40 anos de idade, mais ou menos, ela precisa entrar num processo de decisão. Porque o que acontece? Quando ela chega em torno de 40 anos, as suas garras elas já estão muito grandes e flexíveis e já não tem mais o poder de aderência de outros tempos. O seu bico, que é pontiagudo, ele começa a se encurvar apontando para o seu peito, né? E as suas asas elas vão ficando muito pesadas, dificultando enormemente o seu voo em função do peso das penas. Então, automaticamente, ela começa a sofrer um processo de dificuldade. Ou seja, ela tem dificuldade de caça, ela tem dificuldade de articulação, de agilidade, por todas essas questões. Então, ela precisa tomar uma decisão e ela só tem duas alternativas. Ou ela deixa-se morrer, ou ela entra num processo de renovação. E aí é que está o X da questão, e aí é que eu acho interessante que o Espírito Santo me fez pensar sobre isso. Esse processo, ele dura mais ou menos em torno de 5 meses, né? Porque ela dura mais ou menos 150 dias. Então ela tem que, o que ela precisa fazer? Ela precisa se afastar, ela geralmente procura uma montanha muito alta, né? Um penhasco, alguma coisa assim, onde tem uma rocha, uma pedra, e ela começa ali nesse processo, ela faz o seu ninho, ela começa a bater o seu bico na rocha, até que o seu bico caia. Automaticamente o que vai acontecer com ela? A dor. Ela vai ter que passar pelo processo de dor, vai ter que esperar algum tempo para que o seu bico ele venha nascer novamente, ok? E quando nasce um novo bico renovado, ela começa a arrancar as suas unhas, mais dor, mais dificuldades que ela tem que passar. Ela espera mais algum tempo, até que nasça novas unhas, e quando nascem novas unhas, ela começa a arrancar todas as penas do seu corpo. E o que acontece? Dor, dificuldade, processo. E muitas vezes, eu e você precisamos tomar também essa decisão. Porque muitas vezes nós estamos tão debilitados pela vida, pelas angústias, pelas dificuldades, enfim, que nós estamos mais ou menos como a águia. E nós precisamos tomar uma decisão de ou deixar-se morrer ou simplesmente aceitar que é necessário passar por esse processo. E esse processo não é fácil. Não é fácil admitir que você precisa ser renovado. Não é fácil admitir que você precisa passar por um processo de depuração. E não é fácil você entrar nesse processo porque
você sabe que isso vai trazer dor e dificuldade durante esse período. Mas o que acontece com tudo isso? Quando a águia ela passa por todo esse processo e passam-se mais ou menos 5 meses, ela está renovada. Ela tem a mesma capacidade de voo que ela tinha antes. Ela tem a mesma capacidade de poder atacar as suas presas como ela tinha antes. Então, o que eu e você precisamos compreender, que nós precisamos passar por esse processo. Muitas vezes, passar por algum momento de reflexão como a águia, começar a perceber, renovar o nosso bico, tomar cuidado com o que a gente fala, como que a gente conduz, como é que a gente tem projetado, profetizado, o que a gente tem declarado, né? O que nós temos apalpado, o que nós temos que isto possuir, o que será a nossa capacidade, será que é a mesma? Será que é como antes? Será que eu não preciso justamente entrar por esse processo de renovação para que eu tenha capacidade de agarrar as oportunidades que muitas vezes o próprio Deus tem me proposto, né? E retirar as penas. Então, o que eu preciso entender é que eu preciso largar os maus hábitos, os maus pensamentos, os traumas, as palavras que muitas vezes são lançadas sobre nós e que nós assimilamos e precisamos nos desprender de todas essas coisas. Para quê? Para que nós sejamos renovados, mas tudo isso esperando no Senhor, porque o texto diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, quando eu aceito o processo de Deus na minha vida e espero no Senhor, automaticamente Ele está dizendo que Ele tem uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade, mas eu preciso aceitar o processo. Eu preciso talvez hoje encarar a realidade de que eu preciso passar por esse processo de transformação, de depuração, de renovação, para que eu possa ter novas palavras, novos pensamentos e poder voar dentro da perspectiva que o Senhor tem me proposto, daquilo que o Senhor muitas vezes tem diante das nossas vidas e nós ficamos no nosso passado, presos nos maus pensamentos, nos velhos hábitos e não aceitamos aquilo que Deus tem proposto para nós. Então, que em nome de Jesus, você pense, se talvez você não esteja nesse processo, talvez muitos de vocês não tenham essa necessidade ainda, mas em algum momento da nossa vida a gente precisa reconhecer que eu preciso ser renovado, eu preciso poder entender e passar por esse processo. E eu confesso, eu tenho passado por isso. Não é fácil, é doloroso, é muito difícil, mas quando você aceita, eu creio que lá na frente Deus ele vai cumprir a sua promessa, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças e não se cansam. Pense nisso. Deus abençoe você.